Olá, Samarina. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, a doutora Noemi já tá entrando. Na verdade, bom dia pra mim, né? Já tá no horário do almoço aí em São Paulo. Obrigada por compartilhar o horário do almoço de vocês com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consciência em relação à beleza, né? Que não é só um creme pra isso, um creme pra aquilo. E ninguém melhor do que a doutora Noemi. Então eu vou convidar ela para entrar aqui com a gente e eu vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês, tá bom? Já tá entrando. Enquanto isso, pessoal, envia para todo mundo aí para assistirem a live, para acompanharem a gente nesse horário de almoço. Olá! Bom dia ou boa tarde, depende de onde vocês estão, né? Pois é, para quem tá no Acre são 2 horas mais cedo, para quem tá em São Paulo já tá no horário de almoço, então a gente tá aqui no meio do caminho, né? É isso aí. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo João. ótimo, o pessoal já tá entrando aqui. Eu queria, inclusive, enquanto o pessoal tá entrando, falar para vocês que a gente já fez um vídeo com a doutora Noemi. Ela falou um pouco sobre alguns óleos essenciais para as questões de pele, mas esse vídeo ele tem alguns pedacinhos aqui no Instagram, tem uma aula completa com ela também, maravilhosa, cheia de informações. E, gente, para quem ainda não segue a Noemi, comece a seguir porque ela dá muitas dicas valiosas ao longo da semana sobre como nós podemos cuidar da nossa saúde de uma forma mais integral. Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Tirar aquele costume que a gente tem de dica para isso, dica para aquilo, e começar a Uhum, enxergar o ser humano como um todo, né, doutora uhum, Noemi? exatamente. Porque, afinal de contas, só dicas não funcionam. Dicas aleatórias, assim, uma coisinha aqui, outra ali, isso não funciona, não funciona. A gente tem que entender que é o contexto que funciona. E mesmo quando a gente faz um tratamento específico para aquela pessoa, personalizado para aqueles problemas da pessoa. Então, o receituário de cremes, protetor, hidratante, o que quer que seja, eles não vão funcionar se a pessoa continua se entupindo, por exemplo, de produtos industrializados, altamente inflamatórios, se ela dorme mal, se ela é sedentária, não se movimenta. O estilo de Uhum. vida influi muito. Então, o tratamento medicamentoso, os óleos essenciais ajudam muito, mas eles não são tudo. Exato. A gente tem que fazer a nossa parte também, senão o resultado vai ser muito, muito pequeno, muito frustrante. Sim. E aí a gente acaba que é a mesma história, por exemplo, da dieta, né? Se você só faz uma dieta e você não muda de fato seu estilo de vida, você vira uma sanfona. Hora emagrece, hora engorda, hora emagrece, hora engorda. Então os resultados não é que eles Uhum, não aparecem, mas eles vêm e aí semana que vem para, e aí se você para de usar o creme, então ele não é um uhum, resultado, não é um resultado de fato, né? É aquela consequência sim, mínima de você ter aplicado aquilo. Então, sim. pessoal, eu gostaria de falar para vocês que a doutora Noemi, ela se formou em medicina na USP em 1991. Então, não se preocupem, tá? Tudo que ela está falando aqui, na verdade, ela já tem conhecimento há muito tempo e já pratica há muito tempo. Para quem acompanha ela, sabe que ela vive aquilo que ela ensina e por ver as consequências aí na pele dela também, na realidade dela, ela indica para os pacientes e enxergou isso como uma forma mais completa. E ela tem 2 especialidades, tá? Então, ela tem a especialidade na área de dermatologia e também de como acupunturista, né? E as duas realizadas pelo Hospital das Clínicas da USP. Então, ela tem muita experiência também, principalmente até por esse lado da acupuntura, de ter uma visão mais complementar, de utilizar outras práticas que não sejam necessariamente só medicamentosas. Então, nós temos aí
várias vertentes e eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje ele vai ser muito interessante. E por que que, particularmente, eu quis muito trazer essa conversa para a gente? Porque várias pessoas, elas me perguntam ao longo das semanas, eu tenho várias mensagens aqui, eu nem consigo responder todas, mas assim, Tabata, qual que é o óleo para isso? Qual que é o óleo para aquilo? O que que eu posso aplicar aqui na verruga, ou na espinha, ou nisso, ou naquilo? Então, algo que eu gosto muito de explicar para as pessoas, e até por que que a gente faz os atendimentos. Porque, como a doutora Noemi falou logo no início ali, cada pele é uma pele, e eu preciso entender se isso também é consequência de um sono, de um estresse. Isso aparece quando, né? Quando você está estressado, na época da faculdade, como é que é a sua pele nas férias? Ou então, nós precisamos entender que não adianta só passar um óleo essencial e não mudar o estilo de vida, porque provavelmente esse resultado, ele ou não vai ser aparente, e aí a gente coloca aquela crença de que, na verdade, óleo essencial não funciona para mim, mas quando, na realidade, aquilo que está aparentando na sua pele é a ponta do iceberg. Então, não adianta a gente passar 1001 receitas de creme anti-idade, disso, daquilo, se você dorme 2, 3 horas da manhã, tem poucas horas de sono, não pratica atividade física. Então, o que nós queremos com esse diálogo? Trazer conscientização para o nosso estilo de vida e mostrar que beleza não é consequência de um único procedimento. A beleza, ela é consequência da saúde. Então, quanto mais saudável o seu corpo estiver, mais belo ele vai aparentar. E aí, como é que a gente sempre fala geralmente o que não pode, né? O que não pode, não pode. E hoje eu trouxe ela aqui para a gente poder conversar o que que a gente pode e muito mais, o que que a gente deve fazer, além de simplesmente incorporar essas coisas no nosso dia a dia, né? Então, quais são os hábitos e o que que você acredita, doutora Noemi, que influencia mais na nossa saúde física, mental e principalmente que mostra essa consequência na nossa pele, né? Já que é a sua área mais da dermatologia. Isso, você falou tudo. A pele só mostra a ponta de um iceberg de coisas que estão acontecendo no nosso corpo, em todas as nossas células. Se o corpo está inflamado, a pessoa pode, por exemplo, ter um pouquinho de acne, pode ter uma dermatite, caspa, queda de cabelo, mas isso são só sintomas do que está acontecendo. Às vezes é algo mais profundo. E aí, antes de entrar na pergunta mesmo, então vamos entender o contexto do ser humano. O ser humano está, assim, evolutivamente adaptado ao quê? A comer comida de verdade. Então, durante grande parte do tempo, a humanidade comeu comida de verdade, baseado em quê? Na caça, os animais que ele caçava. E entravam também vegetais, mas isso eram coisas ocasionais, frutas silvestres, raízes, então, batata, por exemplo, que ele, quando não tinha caça, faltava, aí ele comia os vegetais como forma de subsistência, para ele não morrer de fome. Fora isso, tinha também aquelas alterações no clima que muitas vezes impedia o homem de encontrar frutas, porque depende muito da época. Não é que nem hoje que a gente vai no supermercado e encontra todas as frutas, não tem mais fruta da estação, porque você encontra todas o tempo todo. Qualquer estação. Né? Qualquer estação. E, então, e esses produtos industrializados, cheios de açúcar, corantes, farinhas, acidulante, conservantes, isso não existia. Isso é uma coisa muito recente na história do homem. Além disso, o nosso corpo também está adaptado a se movimentar.
o homem está adaptado a isso, a andar muito, a carregar peso, a carregar pedra, subir em árvore, caçar, ir para a montanha, ficar o dia inteiro correndo atrás da presa, da caça. E aí chega na vida moderna de hoje, que é uma coisa muito recente também na história do homem, que a gente fica a maior parte do tempo sentada no computador, com luzes artificiais, né? Ou seja, é tudo o contrário do que a gente está adaptado evolutivamente a fazer. É lógico que não dá para voltar para trás, né? A gente não precisa voltar a ser homem das cavernas, não é isso. Mas a gente tem que procurar, isso é possível, se aproximar desse homem caçador-coletor, né? Sim. E eu acho que é muito, muito interessante também, às vezes, a gente fala e julga que as pessoas entendem, né? Oh, a gente está muito inflamado, a gente precisa desinflamar, por isso tem os antioxidantes e tudo mais. Nós estamos muito oxidados, né? Digamos assim, nós somos seres enferrujados hoje em dia. E eu acho que é interessante explicar para as pessoas o que é que elas fazem que tornam elas inflamadas. Porque às vezes quando a gente passa por um processo de desintoxicação ou até um acompanhamento, né, um tratamento, a gente passa por esse processo e a gente não tinha consciência antes do quanto eu não tô inchada, do quanto a minha pele sempre foi assim, é assim. Na verdade, não é assim, é consequência de uma inflamação. Então, eu acho que é importante você explicar pra gente o que é uma pessoa inflamada, quais são as atitudes que a gente toma que fazem com que a gente fique inflamado. Então, a primeira coisa é a alimentação, a qualidade dos alimentos, e isso influi muito. Então, esse estilo alimentar, essa dieta padrão ocidental, que é muito, muito rica nesses produtos industrializados, pãozinho, macarrão, bolacha, doce, sorvete o tempo todo, e pouca comida de verdade, isso inflama. Por quê? Porque esses produtos têm muito açúcar, muita farinha e muitos óleos refinados, gordura vegetal, óleo de soja, de milho, e que inflamam o corpo. Os carboidratos, né, que são os açúcares e as farinhas, vão virar glicose no sangue. Isso, quando a pessoa come isso o dia inteiro, de 3 em 3 horas, o tempo todo, essa glicose fica alta, fica tendo picos de glicose, né, no sangue o tempo todo. E isso provoca liberação de insulina pelo pâncreas. Então, a insulina fica o tempo todo alta. Isso, com o tempo, vai causar repercussão metabólica, vai dar o que a gente chama de resistência à insulina. Ou seja, tem tanta glicose que as células não conseguem mais responder à insulina, porque não cabe mais glicose. Então, o excesso vai sendo estocado na forma de gordura. E a gordura, quando em excesso, é um tecido inflamatório. Além disso, essa glicose em excesso começa a se ligar nas proteínas. Qualquer proteína do corpo, colágeno, hemoglobina do sangue, qualquer ácido hialurônico, qualquer proteína. E isso acaba acaba provocando uma reação química que vai resultar em algumas moléculas muito ruins para a célula. É como se fosse um lixo que vai acumulando e esse lixo fica lá atrapalhando o funcionamento da célula. Ele não pode ser eliminado, ele fica lá só entulhando as células. E isso também vai provocando inflamação, oxidação, envelhecimento, rugas e doenças. Tá? Então, eu acho...
É só para um parênteses aí, para a gente prestar muita atenção no que você está falando, porque, olha só, né? É tudo aquilo que a gente está hoje em dia consumindo. Ah, então eu vou consumir muito colágeno para minha pele. Se o seu corpo ele nem está absorvendo, ou então se ele está se ligando de uma forma negativa, né? Se essa gordura, tudo isso está gerando essa transformação dentro do seu corpo. E ele vai se ligar até mesmo ao colágeno, aos ácidos, algumas coisas que nós aplicamos ou então ingerimos pensando na nossa beleza, seria talvez muito mais inteligente em pensar assim, como o meu corpo ele pode utilizar o que ele já tem, antes mesmo de pensar em consumir isso. Porque senão eu estou consumindo algo que o meu corpo ele nem está absorvendo. Exatamente, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é tirar o lixo. Mas muitas vezes é mais fácil tirar o lixo. Foca em comida de verdade, carnes, ovos, vegetais, frutas, legumes e vai tirando o lixo. Coisas industrializadas, principalmente. Bolachinhas, pãozinho, pão doce, sorvete, açúcar. Então, você pode ir diminuindo, deixando de acrescentar, deixando de adoçar as coisas, deixando de adoçar o café, o chá, e vai tirando. E é muito interessante também, às vezes a gente acha que isso tem uma conexão só com a beleza da nossa pele, né? Mas existem diversos estudos que mostram que não só pela pessoa estar acima do peso, mas pessoas que consomem muitas comidas industrializadas ou refinadas, elas também têm um maior índice de depressão. Então, dentre as pessoas hoje em dia que estão sendo diagnosticadas com depressão, com ansiedade generalizada, pânico, existem estudos que correlacionam a alimentação dessas pessoas que tomam muitos refrigerantes, muita comida industrializada, e aí as pessoas falavam assim, a obesidade pode acarretar depressão. E hoje em dia a gente percebe que não é necessariamente a obesidade, mas é a alimentação inflamatória, ela também vai ter uma consequência no seu emocional. Exatamente. Por quê? Porque o cérebro também fica inflamado. Ele é parte de tudo. Então ele fica inflamado também. E é muito comum essas consequências. É claro que não é só isso, não é só alimentação, mas ela é parte importante disso. E aí, outra coisa que é assim, muito maléfica, essas orientações de tirar a gordura, de comer uma comida baixa em gordura. Aí a gente tem que separar as coisas. O que inflama são essas gorduras ruins de produtos industrializados. E esses óleos refinados, óleo de soja, canola, óleo de milho, óleo de girassol, eles são altamente inflamatórios e o ideal é que as pessoas não consumam. Agora, o contrário, gordura natural, naturalmente encontrada nos alimentos, por exemplo, banha de porco, a manteiga que vem do leite, são gorduras boas. A pessoa não precisa evitar. A gordura que tem na carne, né, naturalmente presente na carne, a gordura naturalmente presente do frango. Então você não precisa tirar a pele do frango o tempo todo. A não ser que a pessoa não goste, mas você não precisa ter medo dessa gordura naturalmente presente nos alimentos. A gordura que tem no ovo, né, é uma gordura boa, não precisa evitar. Claro que você não vai ficar se entupindo dessa gordura, mas a gente tem que perder o medo delas. Isso foi muito prejudicial e isso também está na raiz dessas doenças grandes, dessa epidemia de obesidade, diabetes e tal. Então, essa é uma coisa. E aí, é muito interessante a gente entender, explica pra gente qual que é a diferença da nossa ingestão dessas gorduras ruins e dessas gorduras boas. O que é que elas vão fazer dentro do nosso organismo? Porque nós também temos gordura, né? E é necessário que a gente tenha também, para que não pare o funcionamento. Então, qual que é essa diferença? Porque senão a gente tira tudo. A gente toma o leite com 0 gordura,
a manteiga com zero gordura, a gente tira a gordura de tudo, e aí como é que fica esse funcionamento dentro do nosso corpo? Fica muito prejudicial. Assim, a gente tem 3 grandes grupos de nutrientes, né? Aqueles que a gente precisa em grande quantidade: proteínas, gorduras e carboidratos. As proteínas e gorduras são nutrientes essenciais, ou seja, a gente precisa ingerir da comida porque o organismo não consegue produzir por si só. Então tem algumas gorduras, por exemplo, tem vários tipos, ômega 3, ômega 6, e a gente precisa de uma pequena quantidade, não precisa muito, mas a gente precisa dessas gorduras boas encontradas na natureza, encontradas nos bichos, nos ovos, no leite, né, encontradas na natureza. Isso é importante para muitas funções, essa gordura boa. Por exemplo, para o cérebro. 2/3 do cérebro é feito de gordura. Se falta essa gordura, não tem como o cérebro funcionar direito, né? Tanto é que tem você pode ter essas consequências, como depressão, ansiedade, por conta do mau funcionamento do cérebro, dos neurotransmissores. Só para citar outra coisa, o neurônio, que é a célula nervosa, tem uma bainha, tem uma camadinha externa dele que é feita de gordura, é bainha de mielina. Mielina é uma gordura. Isso faz com que aquele impulso nervoso aconteça de forma eficiente e rápida. Se não tivesse bainha de mielina, o impulso nervoso ia demorar a vida toda para acontecer. Então imagina, por exemplo, uma situação em que você precisa ter uma reação rápida. Às vezes existem reações, reflexos, que tem que acontecer muito rápido para a nossa sobrevivência, né? Então, por exemplo, você se aproxima o seu dedo no fogo, vai queimar. Então, esse reflexo de retirada da mão já te protege. E isso é por conta desse impulso nervoso que precisa ser muito rápido. Então, a gordura natural é importantíssima para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde. Não precisa ser quantidades exageradas, mas precisa estar presente na alimentação. Sim. E pelo que eu percebo, inclusive, até nas suas postagens, a gente fica inicialmente confuso quando a gente não para estudar hoje em dia. Onde a gente tem seguido e ido, e muitas vezes sendo orientado, com a realidade do funcionamento do nosso corpo. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu convivo também com um estilo de vida diferente, eu percebo que, me corrija se eu estiver errada, mas parece que tudo aquilo que vem sendo ensinado pra gente hoje e que é muito comum é totalmente o contrário do que a gente deveria estar fazendo. Sim, exatamente. É exatamente isso. E aí a gente está querendo uma coisa e fazendo completamente o oposto. Exatamente. Isso acontece assim por vários motivos. Muita coisa na área médica, na área de saúde, foi baseada em hipóteses que não foram confirmadas. Isso, basear uma conduta, uma diretriz, uma orientação em coisas que não são confirmadas pela ciência pode ser muito desastroso, como aconteceu com as gorduras. Isso é um mito de que gordura vai dar ataque cardíaco, que vai te matar, que vai dar derrame, que vai entupir as artérias. Isso começou lá atrás, lá nos anos 50, 1950. Então, às vezes é importante a gente estudar a história para entender da onde que vem as coisas. Existiu um pesquisador chamado Ancel Keys que bolou uma hipótese
Porque a preocupação nessa época dos anos 50 é de que os ataques cardíacos estavam aumentando, eles não sabiam exatamente o que causava. A hipótese desse pesquisador era de que a gordura presente na dieta, essa gordura saudável, era que causava as doenças cardíacas. Isso nunca foi confirmado. Aliás, ao contrário, existem inúmeros estudos mostrando que não existe associação entre essas gorduras saudáveis e doença, nem aumento de mortalidade, nem doença cardíaca, nem nada. Então, só que isso entrou, essa hipótese era uma hipótese só, que precisaria ser testada, não foi testada, com estudos mais aprofundados, e entrou como diretriz. E aí acontece que a indústria também entrou pesado, dando dinheiro, né, uma fortuna em dinheiro para apoiar esses pesquisadores, essa linha de pensamento, essa crença para apoiar e ela vender, claro, vender seus produtos, né? Os produtos industrializados. Nossa. Isso é muito, muito importante. E aí o que acontece? Essa indústria usa gordura refinada, gordura vegetal hidrogenada, essas gorduras ruins, gordura sintética, margarina, gordura sintética. Essas sim é que inflamam. Essas sim aumenta a resistência à insulina. Elas vão entrar na mitocôndria, que é uma organela que tem dentro da célula. A mitocôndria é como se fosse a usina de energia da célula. Essa gordura impede o funcionamento normal da mitocôndria. Então fica tudo bagunçado, as células não conseguem utilizar direito, não conseguem fabricar direito a energia e aí começa a acumular gordura. E aí isso começa um dos, vamos dizer, um dos mecanismos pelos quais a gente acumula gordura. Sim. E daí então, a obesidade, olha, né? Obesidade e tal. É muito importante, principalmente a gente está falando aqui de beleza e algo que assim, se eu pudesse, eu gritava para todo mundo, colocava agora que o pessoal tem feito esses anúncios, né, os ads e tudo mais, de dizer para o pessoal assim, a beleza ela é consequência da saúde. E olha como é importante a gente entender que não é só aquela brincadeirinha de mãe para fazer as crianças comerem bem, né? Comer verdura e falar assim, olha, se você quiser ficar bonita quando crescer, tem que comer mais isso, tem que comer mais aquilo, mas que é muito além do que você está utilizando, do que você... mas será que esse creme não deu certo para o meu rosto? É muito além disso, né? Então a gente viu aqui que o primeiro aspecto é a alimentação. Muitas vezes a gente tem, hoje em dia, desenvolvido uma alimentação inflamatória. E esse é um primeiro ciclo que precisa ser quebrado, né? Então, muitas crenças, eu acho, construídas aqui para quem está assistindo, provavelmente, vão ter que ser transformadas. A minha dica para vocês é que vocês sigam a doutora Noemi. Ela sempre está mostrando ali os benefícios de, por exemplo, coisas simples, né? A minha mãe, ela sempre gostou de fazer aquele caldo de tutano, de mocotó. E ela falava pra gente que ela era forte porque ela tomava aquilo. E eu sempre achei assim, porque a minha mãe, ela teve toda essa criação da fazenda, então ela tem essa crença. E foi quando eu conheci você, doutora Noemi, que foi a primeira pessoa que eu vi de fato concordando e trazendo cientificamente por que aquela alimentação, ela realmente tinha, né? A minha mãe, ela vai fazer 60 anos, mas ela tem uma pele muito bonita, ela não faz nenhum procedimento estético, mas é toda baseada, né? A cozinha dela é sempre com banha de porco, com tutano, com essa sopa... de verdade. Exatamente. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender da nossa beleza, se a gente está querendo aí preservar uma saúde da nossa pele a longo prazo, então é a nossa alimentação, né? Então, e aí você tocou num ponto muito importante, porque além de tirar o lixo que inflama, a gente tem que nutrir a pele. Então,
assim, a principal fonte de nutrientes e que é uma meta que o ser humano persegue quando vai se alimentar é proteínas. Proteínas. Por isso que o caldo de ossos, o caldo de tutano é muito rico, porque ele tem muita proteína lá, tem gordura boa, mas também bastante proteínas e tem minerais também. E isso é um outro mito, né, de que as pessoas, em geral, estão diminuindo a quantidade do consumo de carnes, quando devia ser o contrário. E quanto mais velho a gente fica, mais a nossa necessidade de proteínas boas, vindas das carnes, pode ser carne branca, carne vermelha, ovos. Então a gente tem que se alimentar bem, e precisa incluir carnes na alimentação, porque elas são fontes de proteínas. Olha só, junto com as carnes, vem os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, vem tudo junto, numa proporção muito boa, proporção ideal, que a gente precisa, de acordo com as nossas necessidades e com uma alta biodisponibilidade. Essa palavra é meio difícil, mas é muito simples o conceito. É o quanto de minerais e vitaminas o organismo consegue absorver e aproveitar. Então, não adianta só existir a vitamina no alimento, por exemplo. Tem vitamina, por exemplo, no salmão e tem vitaminas numa salada. Tomate, pepino, tem vitaminas. Mas a mera presença das vitaminas no alimento não garante que o nosso organismo vai acessá-las. Então, elas precisam ter um acesso fácil para que a gente possa absorver e aproveitar. Isso é biodisponibilidade. E a biodisponibilidade é muito mais alta em alimentos de origem animal em comparação com os alimentos de origem vegetal. É claro que alimentos de origem vegetal são saudáveis, eles são parte da nossa alimentação. Salada, verduras, legumes são saudáveis, mas a gente tem que entender isso, que a biodisponibilidade é muito maior nos alimentos de origem animal. Por isso, não pode faltar carne, não pode faltar ovo na alimentação. E a tendência das pessoas, por conta desses mitos também, esse é um outro mito que é muito espalhado, em vez de aumentar, vai diminuindo o consumo de ovo, de bife, em vez de aumentar, ou pelo menos manter. E aí, o que acontece quando diminui? Você tende a aumentar as outras coisas que são ruins. Aí a pessoa se entope de carboidrato, de pãozinho, macarrão, de outras coisas muito ruins. Sim, e eu acho que é muito interessante a gente entender. Eu tenho uma prática disso, uma experiência com isso, porque no final de 2018, se eu não me engano, 2019, eu tinha sido diagnosticada com Crohn e fui em diversos nutricionistas, fui em mais de 5 nutricionistas, passei por vários médicos em cidades diferentes e por mais que eles me passassem dietas diferentes, eu não melhorava. E aí a consequência de não estar me alimentando porque eu me alimentava e ou ficava com dor de barriga, ou eu não queria me alimentar porque sentia tanta dor, que eu passava, às vezes, o dia inteiro sem comer. E se as pessoas não percebessem da minha família, para mim era melhor, porque eu não ia sentir dor. As consequências disso eu tinha, para quem me conhece, eu tinha um cabelo bem compridão, né? Então, o meu cabelo ele foi caindo, 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 e chegou um momento que eu tive que cortar ele bem curtinho, porque hoje em dia ele tá nascendo de novo, mas ficou bem pouquinho o cabelo. Eu percebi a diferença na minha pele, que na época eu sentia, assim, como se tivesse mais flácida mesmo, né? Eu sentia que a minha pele não tava mais tão brilhosa, tão bonita, parece que não tava tão hidratada. E quando eu finalmente encontrei um médico que fez o acompanhamento comigo, me falaram, olha, ele tem diversos casos de que pacientes com Crohn ficaram bem, e quando eu fui
ele me passou uma dieta que eu fiquei assustada. Ele falou, olha, você vai para casa e você tem que comer pelo menos um bife por dia. Você vai tirar, por enquanto, os legumes verde escuros, vegetais, e se for comer só muito cozido, porque o seu corpo, ele tá tendo dificuldade de absorver. E se você comer muitos vegetais agora, por mais que as pessoas falam, ah, você tá com dor, então tinham falado para mim tirar toda a proteína, porque carne é mais difícil de absorver, e começar a comer só os vegetais. E eu comia ali, era grão de bico, era muita salada, e quanto mais eu comia, mais eu passava mal. Então ele introduziu uma alimentação onde eu tinha que comer pelo menos um bife por dia, e era carne mesmo. Ele falava, por mais que você coma peixe e outras coisas, você precisa comer um bife de carne vermelha por dia para que você... E com isso eu fui recuperando, fui voltando às energias. E foi ele que, na verdade, conseguiu me acompanhar e me tirar desse quadro depois que eu fui internada. E a alimentação que ele me passou, sinceramente, acho que todos os outros médicos que me acompanharam diriam para ele que ele ia me matar, porque o meu intestino não estava funcionando, eu não estava absorvendo nutrientes, então ele fez exatamente o que você está falando, ele foi contra tudo aquilo que tinha sido pregado e que justamente porque o meu corpo estava com dificuldade de absorver, ele ofereceu para o meu corpo algo que já tinha uma biodisponibilidade. Então, que foi mais fácil do meu corpo acessar esses nutrientes que não estavam acessando. E aí eu comecei a ganhar mais energia para voltar à funcionalidade natural das coisas, né? É isso aí. Isso aí. Então, aí... eu acho... Pode falar. Não, só um adendo. Quem tem esse intestino inflamado, essas doenças autoimunes do intestino, como retocolite, doença de Crohn, muitas vezes elas pioram, como foi o seu caso, piora com o aumento de ingestão de vegetais, de fibras. Às vezes, esse é um outro mito também, às vezes as fibras atrapalham, nem sempre fibras são boas. Depende muito. Isso de que fibra é sempre bom, não é verdade. Às vezes atrapalha. E assim, as pessoas falam pra gente consumir muita fibra, mas a verdade é que quando você consome muita fibra, você tem que beber o dobro, o triplo de água, para depois você conseguir, de fato, ir no banheiro. Senão, você acaba piorando o quadro, né? Exatamente. É como se você comesse uma semana de cuscuz, gente. É muito difícil depois. Então, conta um pouquinho pra gente, doutora Noemi, né? Porque essa é uma das desculpas que a gente ouve muito. Nossa, mas como é que eu vou manter uma alimentação não inflamatória? Então, nesse dia a dia louco que a gente vive, conta um pouco pra gente como é que é a sua alimentação. Como é que você faz para manejar essa questão de se alimentar com comida de verdade no nosso dia a dia? Na verdade, é muito mais simples, muito, simplifica muito a vida. Quando eu cozinho, normalmente eu como em casa mesmo, eu faço a minha comida. Às vezes, quando eu fico o dia inteiro fora, eu vou no restaurante. Mas, em geral, eu gasto uma panela só para cozinhar. E aí um prato, né? E os talheres e tal. O que eu como é basicamente carne. É uma dieta carnívora. De vez em quando vem, entram alguns vegetais. Às vezes eu faço uma berinjela, tal, no forno. E daí eu divido em porções e fica congelado. Aí de vez em quando eu tiro. Então, assim, um pouco de organização já facilita muito a vida. E aí, esse negócio de ficar cozinhando muita coisa também não tem mais, não tem. Eu não fico cozinhando arroz e feijão e fazendo não sei o que, e salada. Em casa, na verdade, eu nem compro verdura porque me dá preguiça de lavar e ficar lavando. E aí, muitas vezes estraga, porque você compra aquele pé de alface grande. Eu moro sozinha, só tem eu. E aí fica lá na geladeira que estraga. E aí eu sei que isso aí, saladas, podem fazer parte, mas não são essenciais. Então para mim, não faz falta. Então é basicamente carne. Ou é carne de porco, ou carne vermelha, ou é frango. Então é muito simples.
Às vezes eu faço assim, hambúrguer de, por exemplo, hoje eu vou fazer hambúrguer de lombo suíno. Eu peço para o açougueiro moer, aí vem moído, eu tempero com sal, às vezes alho, às vezes só sal. Eu faço, moldo os hambúrgueres e é só. E frito na banha de porco. Só. É só isso. E olha que delícia, né? Ninguém Fica diria uma que um delícia. hambúrguer de bife suíno seria saudável. É muito bom. Nossa, é uma delícia. Experimenta fazer. E aí não vai pão nem nada, é sem pão, né? Lógico. É só a Sim, carne. Ou sim, eu então. tenho. Eu costumo ouvir, eu ouvi bastante. O meu irmão ele veio passar o fim de ano com a gente. Ele passou por uma readaptação alimentar, ele perdeu muito peso e está com uma vida super saudável agora. E convivendo e vendo a alimentação, ele conversou com a gente. Ele falou: sabe o que é mais estranho para mim hoje? É pensar que eu tenho que comer isso com alguma coisa. A gente foi ensinado que a gente tem que comer. Ah, mas eu vou comer isso aqui com o quê? Né? Eu achava que eu sempre precisava comer com arroz ou com um pão, e hoje em dia, se eu faço um frango desfiado, eu vou comer frango desfiado. Eu corto uns tomates, às vezes coloco ali no meio, mas eu não preciso comer. O frango desfiado não precisa estar dentro de nada para eu comer ele. Eu posso simplesmente ter uma refeição de frango desfiado, que é uma delícia. Então, a gente foi ensinado que tudo precisa ter um acompanhamento e não necessariamente. Não precisa, né? Não precisa. Se você gosta, tudo bem, a pessoa às vezes gosta de cozinhar, mas não é necessário. E isso é muito libertador, simplifica muito, né, a nossa vida. Tem dia, por exemplo, que eu faço carne de panela. Também é uma coisa muito simples. Eu corto, tempero a carne e fica lá na panela de pressão. Eu já sei tanto o tempo que fica, né? Então eu deixo lá no fogo e vou fazer outras coisas. E aí quando deu o tempo, vou lá e tá pronto a comida. É muito simples. Sim, e já tem ali um caldo, né? Então é muito libertador mesmo, como você falou. E voltando também para a beleza, gente, eu poderia ficar aqui conversando com ela 40 horas, porque eu adoro aprender com ela, de verdade, assim. Mas é importante, então, até a gente estava conversando antes da live, né, ontem, em relação às coisas que influenciam a nossa pele. A gente precisa prestar muita atenção. Hoje a gente abordou mais a nossa alimentação, mas nos outros vídeos que eu tenho com a doutora Noemi, vocês podem ver lá, ela fala também sobre o quanto o emocional influencia a nossa pele e muitas vezes a aparência da nossa pele também pode influenciar no emocional, né? Então, que a gente precisa estar com o sono em dia, uma alimentação com comida de verdade, com a nossa saúde intestinal muito bem, porque o intestino, eu sou a prova viva disso, o intestino ele realça muito a nossa saúde, a nossa beleza. Ele é assim, se o seu intestino não funcionou hoje, amanhã você já está sabendo que não está tudo bem. E também que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Porque a beleza, ela vai ser consequência de tudo isso. E por mais que você aplique ácidos, por mais que você tome colágeno, foi sobre o que a gente falou. Se o seu corpo ele não absorver essas coisas, de nada vai adiantar. Por isso é que esses procedimentos, eles acabam, hoje em dia, você ouve esses procedimentos acontecendo a cada 2 meses, a cada 3 meses, e antes você ouvia que uma pessoa fazia algo assim uma vez por ano, né? Dependendo da idade dela ainda. Então, parece que quanto mais o tempo vai passando, esses procedimentos eles têm que acontecer com mais e mais e mais frequência. E por que será, né? O nosso corpo ele não está absorvendo de fato. E isso é uma coisa que as pessoas negligenciam muito, a saúde mental. A gente não consegue se livrar da ansiedade, do estresse, porque o estilo de vida é isso, não tem como se livrar disso. Não adianta mudar de emprego que as coisas vão continuar acontecendo, os problemas surgem. Você tem prazo, sempre vai ter isso, prazo, correria, tal, né? Filhos para cuidar, quem tem filhos, marido. Então, mas existem maneiras, existem estratégias e muitas delas muito simples para você administrar melhor, de modo que esse estresse afete menos a sua saúde,
né? Então, primeiro, começa com sono, higiene do sono. Você pode fazer práticas meditativas, existem 1 milhão de possibilidades. Você tem, por exemplo, A meditação própria simples. atividade física, né? Exatamente, atividade física. E assim, não precisa nada muito complexo. Às vezes o simples fato de você abrir a janela, deixar a luz entrar, a luz natural entrar, ou dar uma caminhada, sair com os filhos para passear, dar uma volta na praça, isso já melhora. E isso também não toma o tempo todo do seu dia, né? Só que tem que ser feito Sim, de forma constante. O sim. simples exercício de respirar, uma respiração consciente, a pessoa para e respira conscientemente. Respira profundamente, puxa o ar, segura 2 segundos e solta. Só isso. Uhum. 5 minutinhos por dia já faz diferença. Não precisa Sim. ser. Você não precisa ficar horas meditando, não precisa ficar horas se exercitando. É um pouquinho que você faz todo dia. É o que vai fazer a Sim. diferença. E eu acho que talvez, pessoal, não sei se tem alguém que veio esperando super dicas de beleza, que a gente já está acostumada para essa live, né? Onde a gente ia falar sobre beleza, óleos essenciais, a beleza da nossa pele. Mas era essa a intenção mesmo, era mostrar que o fato da gente parar de ir com o fluxo, né, de viver a vida no deixa a vida me levar, e eu tenho que entrar no trabalho, e por isso eu como qualquer coisa. Ah, eu preciso dormir mais cedo porque eu já tô tão cansada, e aí eu deixo de fazer algo pelo meu corpo, pela minha mente, pela minha família. E aí quando vê, você tá em um ciclo, né, naquela corrida dos ratos, onde você tá naquela rodinha, você quer sair dali, você não sabe, e você continua correndo para manter a rodinha, mas na verdade é a rodinha que está te fazendo mal. Então, eu acho que o maior ganho que a gente tem em implementar essas pequenas práticas e que não precisam ser complexas, podem ser super simples no nosso dia a dia, é perceber a vida que a gente leva e parar de viver a vida, né? E viver a nossa vida. De fato, incorporar uma respiração, ou então esses dias eu brinquei ali num story, fiz até uma postagem, falei, quem aqui hoje pisou na grama? E algo que eu acho muito importante, eu acordo, eu saio do meu quarto, eu nem coloco o chinelo, e eu vou pra grama e eu fico ali um tempo. Para quem, provavelmente em outras lives vocês já ouviram meu galo, minha galinha, eu tenho galos e galinhas aqui no meu quintal, porque eu adoro. E eu vou ali, fico olhando eles, dou comida para eles, mas qual é o meu foco ali? Eu preciso pisar na grama, porque eu sei que pisar no chão é como um fio terra, descarrega a minha energia e eu não fico com toda essa energia de mexer no computador, no celular, de estar o tempo todo de sapato no piso. A gente precisa ter esse contato com o chão. Então são coisas muito mais simples do que a gente imagina. É pisar na terra, é tomar uns 5 minutinhos ali de manhã. Então, entendam que a beleza da nossa pele, na verdade, vai ser consequência de um estilo de vida mais saudável. Esse estilo de vida, ele não precisa ser complicado, foi ensinado e foi pra gente por muito tempo que é difícil. Ai, ser saudável é tão difícil. Ai, comer saudável é difícil. Mas o que a gente tem percebido hoje, principalmente com as falas da doutora Noemi, que é o contrário. É muito mais simples e a gente vai simplificar muito mais a nossa vida se a gente tiver uma prática de eu vou dormir e fazer isso conscientemente, não ir dormir com o celular e dormir mexendo, tomar um banho consciente, comer de maneira consciente e com certeza tudo isso vai fazer sim com que em 6 meses de prática, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quem sabe aí se vocês chegarem na experiência da doutora Noemi, que se formou em 91 e até hoje está com essa pele, se vocês viverem esse estilo de vida, com certeza vai influenciar na beleza da pele. Exatamente. E aí a questão é começar. Você ter a decisão e começar.
E você não precisa fazer uma reviravolta, uma revolução na sua vida, como você falou, né, Tabata? Às vezes com coisas pequenas. Você pode começar, por exemplo, com uma coisa só. Uma coisinha que você consegue fazer todos os dias. Nem que seja começar arrumando a cama. Uma tarefinha que você começa e que você consegue fazer todos os dias. E que não demora nem 5 minutos. Sim. Né? E aí você começa. E isso é um processo. E aí é interessante lembrar o seguinte, assim, no patamar em que a gente está, por exemplo, a pessoa nunca fez nada na vida, tal, sedentária, nunca se cuidou, ela está num patamar assim. Quando ela resolve mudar e adquire um novo hábito, nem que seja pequeno, ela vem para um outro patamar. Nesse patamar novo, abrem-se uma porção de outras possibilidades que não existiam quando ela estava lá no começo. É isso que é interessante. Então, cada vez que você sobe, novas possibilidades aparecem. E aí que está o legal da coisa, você vai cada vez mais melhorando e você vai cada vez mais gostando desse processo, porque os resultados aparecem, os resultados compensam. E é um processo, a gente nunca para de aprender. A gente nunca para. Não tem um fim. Isso aqui não tem um fim. Essa escada é infinita. Com certeza. Muito, muito incrível a conversa com você, doutora Noemi. Eu, assim, gente, escolham, assim, qual que vai ser o meu 30 minutos, a minha 1 hora no dia e decidam fazer o que vocês querem fazer nesse momento, mas algo que vá contribuir para a saúde de vocês de fato, porque quando as pessoas falam para mim às vezes, mas eu não tenho tempo de fazer a higiene do sono, se você não tem tempo para cuidar do seu corpo agora, provavelmente o seu corpo ele não vai ter muito tempo para fazer o que você está fazendo. Né? Porque é nele que a gente convive, que a gente trabalha, que a gente sente os prazeres da alimentação, do nosso estilo de vida. Então, se você quer continuar sentindo e trabalhando, você precisa sim entender que o seu dia, na prioridade do seu dia, você tem que ter sim, pelo menos 1 horinha de prioridade aí. E com certeza o seu corpo ele vai te compensar por isso, com hormônios, com sensação de bem-estar, e você vai querer cada vez mais. A gente sempre acha difícil ir para academia, mas depois de um tempo indo, você não vê a hora do horário da academia chegar, porque passa a ser algo mais prazeroso, né? Então, exatamente. Não sei se vocês têm alguma pergunta para a doutora Noemi. A Kelly comentou ali, práticas diárias faz toda a diferença. Exatamente. Simples atitudes a cada dia podem ter um resultado incrível, live incrível. Muito obrigada, Kelly, por compartilhar. A Tamarina também falou, ótima live. Se vocês tiverem alguma pergunta para a doutora Noemi, agora é o momento. A gente tem 3 minutinhos antes do Instagram fechar a nossa live. Pois é. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa, doutora Noemi? Falar assim, né, para wrap it up, embalar tudo que a gente falou aqui. Eu diria que você precisa se priorizar. A prioridade é você, não são os seus filhos, não é o seu marido, é você. Porque se você não se cuida, você vai deixar de lado, você vai cuidar mal dos filhos, você vai cuidar mal do marido, vai cuidar mal da casa. Além do que, daqui a algum tempo, imagina como vai ser sua vida. Você vai ficar doente. E ficando doente, você vai ficar o quê? Mais dependente dos outros. Imagina se você fica, por exemplo, doente e vai para o hospital. Além de você não conseguir se cuidar, você vai ficar dependente dos outros também. Sua qualidade de vida cai muito. Então, a prioridade tem que ser você, não os outros. É meio clichê falar isso,
Mas é igual aquela história do avião, né? Quando cai a máscara, você tem que pôr primeiro a sua para depois pôr as outras. É clichê isso. Não, mas às vezes parece que a gente está falando e as pessoas não mudam, né? Então, o nosso objetivo é causar mudança. E para isso, de fato, é importante a gente parar e olhar para a nossa vida. Então, percebam, eu acho que a primeira coisa antes de uma mudança de atitude é quando a gente percebe que, de fato, a gente precisa mudar. Então, se a gente pudesse, com essa live hoje, só causar um impacto de percepção para quem está assistindo aqui com a gente, ou né? pelo menos fazer as pessoas pensarem, né? Já cumprimos. Isso, exatamente, já contribuímos com a nossa cota aí da semana dessa parte. Então, isso aí, muito mas obrigada, é isso aí. A gente tem que. É bom vocês ficarem com essa pulga atrás da orelha, porque assim, o que eu prego, o que eu falo, as coisas nas quais eu acredito, são as coisas nas quais eu acredito. Pode não fazer sentido para outras pessoas também. Por isso que é importante ir atrás, questionar mesmo. Será que ela falou, a Noemi falou, está certo mesmo? Questionem sempre. O que eu falo também não pode não estar certo. As coisas que eu acredito, mas não é a verdade, né? Isso não pode não ser a verdade. Colocar na prática, né? Eu vou pisar na grama por uma semana, vou acordar e pisar um pouquinho ali na grama, tirar meu sapato de trabalho, meu tênis e pisar um pouquinho na grama, vou ver se em uma semana isso faz diferença. Coloca em prática, né? Compra os ossinhos, tutano, faz uma sopa de tutano aí uma semana, vê se seu intestino não vai responder melhor, se você não vai sentir que a barriga desinchou. Então, que vocês possam experimentar, né, as coisas que a gente falou, para que também possam sentir no dia a dia, na vida de vocês, qual é esse impacto e se é algo que vocês gostariam de aderir. Para mim, tem feito muito bem e acredito que para a doutora Noemi também. Sim, sim. Tá certo? Então, muito obrigada, doutora Noemi. Foi um prazer poder ter esse bate-papo com você. Foi muito bom. Eu sempre aprendo muito. E para quem queria saber, gente, de óleo essencial para pele, tem outros vídeos com ela em que ela fala sobre os óleos essenciais. Mas lembrem, todas essas dicas, essas coisas que nós podemos utilizar são para potencializar o que o seu corpo é capaz de fazer sozinho. Ele só precisa de umas mudanças de atitude. Então tem esses vídeos, as dicas estão lá, mas a intenção hoje era mostrar o que está por trás dessa pontinha do iceberg, tá bom? Isso aí, muito prazer entrar aqui, uma honra participar dessa live. Muito obrigada, foi muito bom esse papo, viu? Muito obrigada. Então, beijo, boa semana para vocês. Se vocês quiserem mais informações, entra lá no Instagram da doutora Noemi e acompanha a gente que essa semana ainda tem outras lives, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.